Graça e paz, meus queridos irmãos. Deus abençoe a cada um, a todos das redes sociais, do grupo, da IECP Rio Grande da Serra, da Rádio ZDK. Estamos de volta com a série Apocalipse Sinal, áudio de número 19, tá bem, meus queridos? Eu quero lembrar você que hoje nós faremos um adendo. O que é isso? Um acréscimo, tá bem? Nas informações que já foram dadas. Bom, eu já falei para vocês que a grande tribulação, ela começa a ser descrita no livro do Apocalipse, no capítulo 6, tá bem? Quando se abre o primeiro selo e aparece o primeiro cavaleiro do cavalo branco, com o arco na mão, tá bem? Então, a partir daí começa a grande tribulação. E até o capítulo 19 do livro de Apocalipse, continua descrevendo as características da grande tribulação, tá bem, meus queridos? Eu falei para vocês também que a grande tribulação inicia-se com a manifestação do anticristo, tá bem? Ela não pode iniciar antes e nem ele aparecer antes, tá bem, meus queridos? Então, como no áudio anterior nós falamos sobre a pessoa do anticristo, ou seja, a besta que saiu do mar, ou seja, do meio das nações, então hoje eu quero, não é, falar algumas coisas, algumas características que não foram ditas, tá bem, sobre a grande tribulação, tá bom? Para você entender bem a respeito do período que envolve 7 anos de grande tribulação e também do governador, do líder mundial desse período, tá bem? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é a natureza da grande tribulação, tá bem? Preste atenção, tá bom, meus queridos? A natureza da grande tribulação. Então vamos lá. Não existe maneira melhor, meus queridos, de entender o conceito bíblico da tribulação do que deixar as escrituras falarem por si mesmas, tá bem? É impossível apresentar todas as declarações da palavra de Deus sobre o assunto. Será suficiente listar algumas delas. A linha de revelação começa nos primórdios do Antigo Testamento e continua pelo Novo, tá bem? O que significa isso? Que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento se fala sobre a grande tribulação, tá bem? Então vamos ver então, vamos ler alguns versículos para você entender como que será a grande tribulação, o que vai acontecer na grande tribulação, o que é a grande tribulação. Então vamos lá. Olha, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30 e 31 diz assim: Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevirem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, e nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, Isaías capítulo 2, versículo 19. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar os moradores da terra. Isaías capítulo 2, versículo 19. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície, ele dispersar os moradores. Isaías capítulo 24, versículo 1. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Isaías capítulo 24, versículo 1, 3 e 6. Tá bem? Então eu estou citando a maioria dos versículos da Bíblia, são 75
aproximadamente. Eu estou citando alguns, que fala sobre a grande tribulação, tá bem? Continuando. A terra será de toda quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra também serão castigados. Isaías capítulo 24, versículo 19 ao versículo 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não cobrirá aqueles que foram mortos. Isaías capítulo 26, versículo 20 e 21. Ah, que é grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Tá bem? Jeremias capítulo 30, versículo 7. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares no templo. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Daniel capítulo 9, versículo 27. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, Daniel capítulo 12, versículo 1. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Joel capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridão, de densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Joel capítulo 2, versículos 1 e 2. Continuando. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa a escuridão, nem nenhuma claridade. Amós, capítulo 5, versículo 18 e 20. Está perto, o grande dia do Senhor está perto, e muito se apressa. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Continuando, nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo. Sofonias capítulo 1, versículo 14, 15 e 18. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus capítulo 24, versículo 21 e 22. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. Angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar, ou seja, do tsunami e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das causas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados.
Lucas, capítulo 21, versículo 25 e 26. Foi Jesus que disse isto, profetizou isto. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e também 17, tá bem, meus queridos? Então, meus queridos, nós vemos aqui por esses versículos, tá bom? Que a natureza deste período de 7 anos, chamado no Antigo Testamento de semanas, tá bem? De anos, e também chamado de septuagésima semanas, ou semana de número 70, tá bem? No Antigo Testamento, a natureza é um período de ira, e também de julgamento, e também de indignação, e também de provação, e também de problemas, e também de destruição, e também de escuridão, e também de desolação, e também de transtorno, e também de castigo. Em nenhuma passagem encontramos alívio para a severidade desse tempo que virá sobre a terra. Tá bem, meus queridos? Então, vamos ver agora, nós vimos a natureza, as características do tempo da grande tribulação. Agora nós vamos ver a origem, o porquê da grande tribulação, tá bem, meus queridos? Então, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Durante esse período de 7 anos, tá bem? O mundo, a população mundial testemunhará a ira de Satanás, porque ele estará solto aqui comandando a terra, tá bem? E principalmente a sua hostilidade contra Israel, tá bem? E também o mundo vai experimentar a ira do fantoche de Satanás, ou seja, o anticristo, a besta que subiu no mar, tá bem? Contra os santos. Tá tudo escrito isso na Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Todavia, essa manifestação de ira, nem mesmo, queridos, começará a exaurir o derramamento da ira daquele dia. Tá bem? As escrituras estão repletas de declarações de que esse período, meus queridos, não é a ira do homem, não é a ira de Satanás e não é a ira do anticristo. Ponha isso na sua cabeça, tá bem? Não é Satanás que vai judiar da terra, não. Olha o que diz Isaías capítulo 24, 1. O Senhor vai devastar e desolar a terra. Isaías 26 e 21. O Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Joel capítulo 1, 15. E vem como assolação do Todo-Poderoso. Sofonias 1, 18. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Apocalipse capítulo 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele. Apocalipse capítulo 14, 10. Também este beberá do vinho da cólera de Deus. Então a terra, a humanidade, a sociedade, né, os ímpios, tá bem? Os reinos deste mundo vão beber do vinho da cólera de Deus. Apocalipse capítulo 14, 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus, tá bem? Então o Senhor enviou o seu anjo com uma grande foice para cortar, e ele, né, lançou a foice sobre a terra e milhões de ímpios morreram, meus queridos. Quem não temerá e não glorificará o teu nome?
ó Senhor, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tá bem, meus filhos? Então, com base nessas passagens que eu li, não se pode negar que esse período é particularmente a hora em que a ira e o juízo de Deus recaem sobre a terra. Não é a ira dos homens, nem a ira de Satanás, a não ser à medida que Deus os utilize como canais para a execução da sua vontade. É uma tribulação de Deus. Esse período difere de toda a tribulação anterior, não apenas em intensidade, mas também em tipo, já que vem do próprio Deus, tá bem, meus queridos? Aleluias, glória a Deus. Por isso que tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque estes serão fartos. Está falando da grande tribulação, meus queridos, a justiça de Deus caindo sobre a humanidade pagã. Bom, uma outra coisa que eu quero que você entenda é o propósito. Qual é o propósito de Deus? Né? O que Deus pretende, tá bem? Fazer, realizar durante a grande ira ou a grande tribulação. Primeiro, meus queridos, o grande propósito de Deus é preparar a nação de Israel para o Messias. A profecia de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, esclarece que essa hora que está por vir refere-se particularmente a Israel, pois ela é a hora da angústia de Jacó. Tá bom, meus queridos? Então, Deus vem tratar com o seu povo, Deus vem tratar com Israel. Tá bem? Lembra de quando Jesus foi preso e estava sendo julgado, não é? E eles pediam que ele fosse crucificado. E Pilatos disse o seguinte, que não via nenhuma acusação, né, nenhuma condenação sobre ele, que para Pilatos ele era inocente, não é? E o povo disse o seguinte, clamou o seguinte, o que o povo clamou? O povo disse assim, que o sangue deste justo caia sobre nós. Se ele é inocente, que o sangue dele caia sobre nós. Então, meus queridos, na verdade, o sangue já veio caindo, né? O holocausto é uma prova disso. Mas a grande tribulação também, meus queridos, porque o anticristo vai perseguir principalmente a mulher. Você lembra quem é a mulher? Que estava para dar um filho, um varão, lembra? Isso, Israel. Eles vão perseguir, irmãos, vão perseguir, eles vão fazer questão de matar judeus. E eu digo mais para vocês: será um período pior do que o período do Holocausto para os judeus, tá bem? Mas também os cristãos que confessam o nome de Jesus também sofrerão a mesma perseguição. Então, o primeiro propósito é tratar com Israel. O segundo, meus queridos, é realmente aquilo que já foi dito anteriormente, que é derramar juízo sobre os homens e as nações descrentes, tá bom? Então, os dois propósitos principais. Isaías 26, 21 prova isso, olha, pois eis que o Senhor saiu do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Tá bem, meus queridos? Então tá bom. Bom, meus queridos, olha só. Eu queria agora que você entendesse o seguinte, tá bom? E a hora da tribulação? Quando começa a tribulação, né? Quando marca o início da tribulação? Quando é isso? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, olha só. Eu vou ler para vocês Daniel, capítulo 20 não, capítulo 9, versículo 20. É muito importante esse texto, meus queridos, porque é uma profecia feita há 600 anos antes de Cristo, ou antes do livro do Apocalipse, e há 2.600 anos de nós, tá bem? Então, já lá em Daniel, 600 anos antes de Jesus nascer e também do apóstolo João escrever o livro do Apocalipse, não é? Daniel, né, ou melhor, o Senhor já revelou em Daniel, para Daniel, a grande tribulação. Olha que coisa mais linda, né? Olha só. Então vamos lá. Daniel, todos sabem que era um homem de oração, tá bem?
E ele começou a buscar o Senhor para que o Senhor revelasse esses mistérios aí dos últimos dias. E olha o que o Senhor falou: o Senhor revelou quase tudo para ele, irmãos. O Senhor resumiu o livro do Apocalipse para ele. Olha que coisa linda, ó. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então, irmãos, o anjo aparece para ele, o anjo Gabriel, o mesmo que veio anunciar Jesus, tá bem? Ó, aparece para ele e fala assim: Daniel, sai agora, pois vou fazer-te entender o sentido, não é? No princípios das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas. Então, irmão, 70 semanas é 70 semanas de 7 anos cada uma. Então, semanas aqui é 7 anos cada uma. Então, é 70 vezes 7. Dá quanto? 490 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Então, estão determinados sobre o teu povo. De que povo que ele estava falando? Povo de Israel. E sobre a tua cidade, santa cidade. De que cidade? Jerusalém. Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo do santo. Ó, presta atenção. Extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Então, Deus está falando assim para ele, assim, ó, em 70 semanas eu resolvo tudo, eu acabo com todo o teu pecado, o pecado do teu povo, a transgressão do teu povo, e mais ainda, estabeleço a justiça eterna, e mais ainda, cumpro tudo que eu prometi a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi e a todo o seu povo, e faço mais ainda unjo o santo dos santos, e ainda reino lá por 1000 anos. Foi isso que o anjo quis dizer para ele, tá certo? Agora vamos continuar. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então ele fala assim, olha, então começa a contar aí, Daniel. Começa a contar, ó. Desde a liberação, tá bom? Do imperador, para que vocês reconstruam Jerusalém, tá bem? Que aconteceu isso nos livros de Neemias, quando eles foram reconstruir o muro, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, tá bem? Então ele fala assim, ó, desde esse tempo você conta, tá bem? Desde esse dia você conta. Vai dar 7 semanas e 62 semanas. Então, ou seja, 69 semanas, tá bem? Ele falou, ó, você conta. Desde 445 antes de Cristo, tá bem? Até o dia que o Messias, tá bom? O Messias, tá escrito aí, ó. Até o Messias, o príncipe, 69 semanas. Ó, 7 semanas, 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, tá bem? Então aqui, Deus fala para Daniel, Daniel, desde o ano 445 até o ano 32 depois de Cristo, quando o Messias entrar em Jerusalém, não é? Entrar em Jerusalém, quando montado no jumentinho e todo mundo o bem dizer, o adorar, 69 semanas. Tá certo? Então tá faltando uma, mas vamos continuar. Ó. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Tá bom? Então, tirado como? Morto, irmãos. Então o anjo falou assim: ó, o Messias será morto depois da 79ª, das 69 semanas. Ele será morto. Ó, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí ele fala assim, ó.
E o povo do príncipe que há de vir, que príncipe é esse? O anticristo, tá bem? O povo desse príncipe, quem é? O Império Romano. Que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Então, quando foi que isso ocorreu? No ano 70 depois de Cristo. Aconteceu isso. O imperador Tito entrou em Jerusalém, destruiu tudo, queimou tudo, tá bem? Então, ele está dizendo aqui há 650 anos antes de acontecer, tá bem? E olha só, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Continuando a leitura. E olha só, aí eles falam, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Aí, meus queridos, presta atenção. Como é de costume do Senhor e da profecia, ele abriu um parênteses. Quando Jesus morreu, o Senhor Deus abriu um parênteses, acrescentou algo muito importante antes da 70ª semana. O que foi que ele acrescentou? A vida, não é? A história da igreja, da noiva, da virgem pura. Então, o que aconteceu? Nesse parênteses, o Senhor fez o quê? Criou o quê? Não é? Comprou o quê? Comprou a igreja lavada e remida, tá bem? Então, durante esses 2000 anos, tá bom? O parênteses durou 2000 anos. Tá bem? Então parou nas 69 semanas, aí veio a igreja, a história da igreja, o arrebatamento da igreja, aí depois do arrebatamento completa-se as 70ª semanas, ou seja, as 70 semanas. Ó, presta atenção, vou ler para vocês, ó. Aí ele começa a descrever quando que começa a 70ª semana, ou seja, os 7 últimos anos que Deus determinou para pôr tudo nos eixos, para estabelecer o seu reino na terra, entendeu? E para salvar Israel e expiar os seus pecados. Então ele começa a dizer, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até o fim. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá bem? Então no versículo 27, o anjo fala assim, ó. Vai começar a grande tribulação quando? Olha aqui, ó. Olha o que diz. Quando ele firmar um concerto com muitos. Que concerto é esse? É um acordo de paz, irmãos. Ele vai firmar um acordo de paz, principalmente entre Israel e árabes, meus queridos. Entenderam? Preste muita atenção, principalmente você, né, que for ficar aí. Deus queira que não, mas se for ficar, preste muita atenção. Quando um líder mundial, não fechar um acordo de paz mundial entre judeus e árabes, entre o Ocidente e o Oriente, não é? Começa a última semana, os últimos 7 anos, a grande tribulação. Tá bem, meus queridos? E aí ele diz o seguinte, né? Que o que ele vai fazer mais? Tá bem, ó? Olha só. E na metade da semana, então ele pega, faz o acordo de paz hoje, e esse acordo de paz dura 3 anos e meio. No final de 3 anos e meio, ele quebra, né? Ele quebra o acordo e faz o quê? E faz cessar os sacrifícios, os holocaustos que estão ocorrendo lá no templo em Jerusalém, onde ele estará sentado e adorando, tá bem, meus queridos? Então, e aí diz o texto o seguinte, que logo em seguida vem tudo que o Senhor determinou sobre ele, o assolador, tá bem? Então, meus queridos, por que eu li isso para vocês? Para vocês entenderem como a Bíblia é maravilhosa e os sábios, né? Os sábios, os entendidos, aqueles que têm o Espírito Santo e amam a palavra de Deus, não vão ser pegos desprevenidos não, meus queridos. Há 2650 anos, o Senhor já falava do período da grande tribulação. Eu digo mais para vocês, há 4, 5 mil anos, o Senhor já falava sobre esse período, tá bem? Meus queridos, nestas previsões das 70 semanas,
temos a chave cronológica indispensável para todas as profecias do Novo Testamento. O grande discurso profético feito por Nosso Senhor em Mateus e em Marcos, sem dúvida, fixa a hora da última e maior angústia de Israel entre os dias da 70ª semana da profecia de Daniel. A maior parte do livro do Apocalipse é simplesmente uma expansão da profecia de Daniel dentro do painel cronológico, esboçado pela 70ª semana, que é dividida em dois períodos iguais, cada um se estendendo por 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Consequentemente, se conduzidas sem entendimento dos detalhes das 70 semanas de Daniel, todas as tentativas de interpretar a profecia do Novo Testamento estão fadadas ao fracasso. Tá bem? O que o autor quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que sem a profecia de Daniel, tá bem? Não tem como chegar a essa conclusão no Apocalipse, tá bem, meus queridos? Tá bem? Então, era isso que eu queria conversar com vocês, falar com vocês, tá bem? São acréscimos muito importantes sobre a profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, que fala sobre a grande tribulação que já está batendo as portas, tá bem? Porque o Emmanuel Macron, tá bem? O candidato ao anticristo, ele já está querendo fazer paz. Ele está buscando aí quem quer ter paz, então ele sai pelo mundo afora, aproveitando o ensejo para a gente encerrar esse áudio. Esses dias, o Papa Francisco se reuniu com os muçulmanos lá em Ur dos Caldeus e também com judeus lá em Ur dos Caldeus, não é? Com que propósito? Unificar essas três religiões, cristianismo, judaísmo e muçulmanos, tá bem? Por quê? Porque Abraão, que era de Ur dos Caldeus, é o pai deles, tá bem? Então, isso também é um sinal que a grande tribulação está chegando. O falso profeta, que é o próximo vídeo que nós vamos fazer, já está trabalhando, tá bem? E também, tá bem? Se prepare aí, porque Jesus Cristo está voltando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.